Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio da série IDC Book, uma série voltada para análise de livros para educadores. É muito bom estar aqui na segunda temporada dessa série. Já estamos terminando o livro Mentes Inquietas. Livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz Silva aqui. Né? Essa edição ainda é um pouquinho antiga, mas já tem outras capas desse livro. Né? Então, essa é uma série de leitura e análise de livros para educadores. E nós estamos analisando esse livro que fala sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. Acabou. Cansei. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio da série IDC Book, uma série de análise de livros para educadores. E dessa vez a gente está analisando o livro Mentes Inquietas. Já estamos no fim dessa análise. Hoje vamos para o 14º capítulo de 15 capítulos. Então, esse livro fala sobre o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, que pode ter ou não hiperatividade. Então, essa série é para você, educador, que gostaria de ler mais, de se aperfeiçoar mais, mas acha que não tem tempo. Então, eu vou mostrar para você que tempo é algo que a gente administra e que você pode conseguir tempo para ler tudo que você quiser. É só você me acompanhar aqui e criar o hábito de tirar 1 horinha por dia para se dedicar a conhecer o conteúdo desses livros. Né? Então, todos os dias eu vou estar aqui, de segunda a sexta, né? Todos os dias, de segunda a sexta eu vou estar aqui para comentar, para deixar uma reflexão para você, sobre um capítulo desses livros, né? Então, pega papel e caneta, temos muita coisa para falar hoje. Aproveita que a gente está aqui e compartilha o link desse vídeo com alguma pessoa que você acha que possa se interessar e curte o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, né, para você ser avisado para quando tiver vídeo novo. Então, se você não se inscreveu, né, vai lá e se inscreve. Eu sou Luciana Martins Maia, professora, jornalista, pedagoga, pesquisadora, autora do livro Alfabetização Completa. Sou especialista em alfabetização, em neurociência aplicada à educação inclusiva, em gestão estratégica da educação e atuo com formação de professores, com desenvolvimento e aquisição da leitura e da escrita e com atendimento a alunos especiais também. Há mais de 30 anos eu estou na educação. Então, eu te convido para estar aqui comigo de segunda a sexta, né, para conhecer o conteúdo desses livros importantes para educadores. Não só os conteúdos de livros que foram best-sellers, como esse, mas livros que têm um conteúdo importante, né, e necessário, principalmente para os educadores das séries iniciais e dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, vamos lá. Vamos ver o nosso livro Mentes Inquietas. Já falamos sobre o que é TDA, já falamos da questão das mulheres e o TDA, que é um pouco diferente, às vezes o diagnóstico pode ficar meio mascarado. Falamos sobre TDA e vida infantil, né, familiar e na visão familiar e escolar. Falamos sobre TDA e vida afetiva. Falamos sobre o que TDA tem e os outros não têm, que é a questão da criatividade. Falamos sobre o impulso, né, da questão impulsiva do TDA. E a doutora Ana Beatriz, ela divide isso em 4 tipos, né, os tipos de desbravadores, os acionistas, os artísticos e os performáticos. O 7º capítulo fala sobre personalidade que tinha um suposto comportamento TDA, quer dizer, suposto porque naquela época não se tinha diagnóstico. Depois falamos sobre o TDA e outros transtornos, então às vezes a pessoa tem transtorno de déficit de atenção, mas também tem depressão, também tem ansiedade, tem, enfim, outros transtornos. Falamos sobre o TDA e a droga, que é uma relação super explosiva, e a difícil arte de dormir, a difícil tarefa de dormir, que é o TDA e o sono, né? E depois também falamos sobre a história do TDA, esse processo, esse longo processo de identificação do funcionamento TDA. Falamos sobre a origem do TDA, né, a ciência no rumo certo desse entendimento do cérebro TDA. Falamos sobre o diagnóstico do TDA, sobre essa sabedoria de direcionar a forma, né, de tratar, de ver esse diagnóstico em relação às inúmeras obrigações que a vida tem. E hoje nós vamos falar do capítulo 14, que fala em busca do conforto vital, ou seja, o tratamento do déficit de atenção. E a letra da música que ilustra esse capítulo é: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser boa, ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. É a música que é do Gonzaguinha. Bom, então, em busca do conforto vital, um tratamento do déficit de atenção. A gente vai falar sobre a importância da individualidade e do conforto social da pessoa, né? Então, em psiquiatria, muito mais do que nas outras especialidades médicas, a discussão sobre os conceitos de causa, doença, saúde,
cura e tratamento sempre provocaram assim grandes confrontos de posições que ultrapassam os limites da ciência médica e vão se enveredando ali por campos diversos, como da filosofia, da política e até da religião. Mas o fato que é completamente justificado, né, por se tratar de uma especialidade que não lida apenas com as células, com os tecidos, com os genes, com os órgãos e com as enzimas, mas também com essa enigmática e complexa mente humana, né, então a psiquiatria. Então, os avanços nos estudos do cérebro humano, eles têm sido fantásticos nos últimos anos, mas as consequências na prática psiquiátrica em si chegam a ser decepcionantes em vários aspectos. Então, talvez isso não aconteça, porque a divulgação assim, dessa avalanche de novos dados sobre o funcionamento cerebral, ela tenha sido feita de um modo que equipare esse cérebro com o funcionamento da mente humana. Então, obviamente, né, tratando-se de um tipo de instrumento que deve ser utilizado da melhor maneira possível, mas sem perder de vista a subjetividade comportamental, que faz com que a manifestação de uma determinada disfunção cerebral seja diferente em cada pessoa. Então, isso acontece, né, isso se deve aos fatores ambientais que essa pessoa está inserida e a todo esse arcabouço, né, de desenvolvimento psicológico que tenha avançado. Então, e isso vai fazer com que a evolução, o tratamento e até mesmo a consideração da manifestação como doença sejam bem diferentes em cada caso. Então, a estrutura mental, ela tem a capacidade de pensamento, né, de abstração, de criação, de comunicação sofisticada, né, de emoção elaborada e de toda uma série de características que tornam o ser humano realmente diferente dos outros seres vivos e estando, assim, no topo da hierarquia na Terra. Então, é claro que essas capacidades, elas podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Porque, assim como o homem, ele tem o poder de construir coisas maravilhosas, ele também possui um maior potencial destruidor entre todos os animais e, infelizmente, isso tem sido provado todos os dias. Então, dessa forma, a psiquiatria, ela tem a tarefa, ao mesmo tempo, nobre e desafiadora, né, de cuidar desse milagre em ação, do ser humano em ação, e de tudo que ele pode fazer, né, que esse milagre que é o ser humano, a mente humana, de tudo que essa mente pode fazer, que esse ser humano com essa mente pode fazer. Então, o funcionamento da mente humana é único e, na prática psiquiátrica, pode ser observado claramente a singularidade de cada pessoa, que mesmo apresentando distúrbios e sintomatologias semelhantes, elas podem demandar estratégias de cuidados bem diferentes. Então, toda essa explicação é para que fique... ele resolveu latir agora. O cachorro resolveu latir. Toda essa explicação que eu estou fazendo é para que fique mais clara a noção da necessidade do tratamento se tornar alguma coisa que deve ser analisado sobre duas grandes vertentes, né? A do desconforto individual e a do desconforto social, que é uma determinada manifestação que pode causar a pessoa ou o ambiente social no que ele está inserido, assim, respectivamente. Então, assim, esse desconforto ele pode acontecer a pessoa com ela mesma ou quando ela está inserida num contexto ou num local. Então, no caso do transtorno do déficit de atenção, essa é uma noção bastante interessante, que precisa ser considerada porque ela trata de uma descrição clínica relativamente recente que demorou a ser estabelecida. E isso aconteceu justamente, né, por conta, né, do TDA apresentar algumas características que muitas vezes elas podem se tornar positivas em alguns aspectos, né, mas outros aspectos eles podem causar grandes prejuízos na vida das pessoas com esse funcionamento mental. Então, o TDA é criativo, é impulsivo, ele pode realizar grandes coisas? Pode, mas pode ser um verdadeiro desastre em outras áreas. Então, uma característica pode ser considerada patológica ou não, dependendo da circunstância em que ela acontece, né? Ou ainda do meio sociocultural em que ela está inserida. E ela pode ter como resultado uma atitude adequada ou não. Mas quando ela ocorre realmente, quando acontece realmente uma inadaptação, muito sofrimento pode ser evitado, caso seja feito o diagnóstico e instituído um tratamento que seja realmente assertivo. Então, sob o olhar da autora do livro, o critério de tratamento do transtorno do déficit de atenção precisa se basear na dialética conforto versus desconforto. Então, os próprios indivíduos TDAs, eles devem avaliar a sua forma de viver, pensar ou agir, e pensar se isso está realmente proporcionando uma existência confortável ou não. Então, se a pessoa consegue lidar com aquilo bem e não está atrapalhando a vida dela, ok. Agora, quando essas manifestações elas realmente atrapalham a vida da pessoa, aí isso precisa ser tratado.
Então, no caso dos adultos, a autoavaliação vai se tornar mais fácil por meio da própria observação que vem dessas sucessivas frustrações ou limitações nos principais setores da vida, sejam eles sociais, afetivo familiar ou profissional. Então, mas quando se trata de crianças e de adolescentes TDAs, é necessário a gente contar com a ajuda dos pais, que é valiosíssima, né? Ou dos cuidadores, na descrição dos comportamentos que vão sinalizar uma grande inadaptação e um grande sofrimento por parte desses pequenos e inquietos seres, né? Então, não se pode esquecer que todo sofrimento tem a sua expressão consciente ou não. Né? Não ter consciência de estar sofrendo não minimiza em nada o sofrimento e as consequências que vêm dessa maneira de viver. Então, só que, por tudo o que já foi dito, a gente costuma dividir o tratamento do transtorno do déficit de atenção em 4 grandes etapas. Então, informação e conhecimento, apoio técnico, terapêutica e medicamentosa e psicoterapia. Então, 4 partes. Informação e conhecimento, quer dizer, primeiro você conhece o que é, depois você dá apoio, né, técnico, o que está acontecendo, depois você faz o tratamento, uma ação terapêutica com medicamento, e a psicoterapia, que é para o controle. Então, vamos explicar cada uma delas, né, individualmente. É importante a gente destacar aqui que muitos autores eles incluem o diagnóstico como uma etapa do tratamento do TDA. Eles colocam o diagnóstico como sendo a 5ª etapa, né, a primeira de 5. Né? Isso até é bastante compreensível, porque nesses casos o diagnóstico quase sempre vem acompanhado de um caráter libertário, né? Que por si só ele já produz efeitos terapêuticos. Então, quando a pessoa descobre o que ela tem, que ela não é louca, que ela não é desarada, que ela não é preguiçosa, que ela não é incapaz, aquilo já alivia e a autoestima não fica tão baixa. Então, saber que existe uma explicação científica para tantos equívocos, tantas frustrações e até humilhações é, no mínimo, assim, calmante, né? E bem reconfortante para uma autoestima que já está totalmente abalada. Então, e além do mais, tomar consciência de que esse comportamento ele pode ser regulado como se fosse um motor, né, na direção do seu melhor rendimento, faz criar na alma de um TDA o mais potente dos combustíveis humanos, que é a esperança que vai ressuscitar nesses impulsos criadores a capacidade de acalentar sonhos que realmente são possíveis. Então, vamos ver essas etapas aí. Primeira etapa, informação e conhecimento. Saber é poder, né? O velho e sentencioso ditado nunca teve tão atual como nesses tempos assim globalizados. Então, só é possível a gente optar por uma ajuda adequada através do saber que vem do conhecimento que a gente adquiriu. Então, quanto mais informação e mais conhecimento você tiver sobre o transtorno do déficit de atenção, mais capacitado você vai estar para compreender toda a sua história de vida e para contribuir efetivamente na elaboração de um tratamento que seja eficaz para você e que seja também confortável. Então, a gente precisa lembrar que nenhum tratamento eficiente ele pode nascer de posturas passivas. Né? Assim, ficar parado não adianta. Então, a gente precisa se informar, precisa estudar, precisa debater, trocar ideia, experiências, conhecer sobre remédios, terapias, alimentação, esportes e tudo que possa contribuir para uma melhora e a autossuperação. Então, por isso, na hora de escolher um médico ou um terapeuta, é preciso que a pessoa se certifique de que essa pessoa ela possui um profundo conhecimento sobre o TDA. E com isso, esse diálogo entre essas pessoas vai ficar mais fácil e vai ficar mais franco. Então, mais que profissionais de saúde, esses profissionais eles precisam estar ao lado daquela pessoa nesse trabalho que é árduo de construção, de reconstrução de uma vida. Às vezes a pessoa pode estar completamente destruída mesmo. Como criança, não. Então, vamos tentar imaginar que ambas as pessoas elas fazem parte de uma grande equipe de Fórmula 1, que tem como objetivo primordial conseguir que o carro, né, da escuderia, no caso a pessoa com TDA, apresente nas pistas, no caso a vida, a sua melhor performance, o seu melhor desempenho. Então a sua mente pode ter um imenso potencial, mas se ela não for bem regulada, ela pode apresentar resultados muito aquém do esperado. Então isso vai acabar por trazendo assim, frustrações a essa bagagem da experiência vital da pessoa. Então, mais do que enriquecimento cultural, a informação sobre o funcionamento TDA, ele vai trazer conhecimento que vai auxiliar a pessoa na compreensão de como esse transtorno vai afetar a sua vida e a todas as pessoas, como vai afetar também a todas as pessoas que vão se encontrar, né, ao seu redor. Então, nesse aspecto, entender a informação e o conhecimento, né, e passar isso para os familiares, para os amigos, para os professores, para os colegas de trabalho e parceiros afetivos, só vai contribuir de uma maneira positiva, porque essa convivência, né, a partir do conhecimento, da pessoa saber o que aquela pessoa tem, vai ser menos desgastante e com certeza mais compreensivo e mais produtivo também. Segundo ponto, apoio técnico. Né? Em relação ao apoio técnico, ele pode ser, em princípio,
assim, causador de uma impressão errada, de alguma coisa burocrática, complicada, que vai fazer da vida da pessoa com TDA uma grande tormenta. Mas, ao contrário do que pode parecer, o apoio técnico não é mais nada além do que um conjunto de pequenas medidas e atitudes que vão acabar criando para um TDA uma estrutura externa capaz de facilitar em muito o seu cotidiano. Então, dessa maneira, o apoio técnico, ele consiste assim, em criar uma rotina pessoal que vai facilitar a vida prática de um TDA e que pode ser capaz de compensar, em parte, a sua desorganização interna. Então, ele é desorganizado, mas quando você tem uma rotina, ele condiciona aquilo, cria o hábito e faz. Né? Então, se você é um deles, né, é um TDA, ou apresenta características típicas, você pode seguir esses aspectos. Né? Primeiro, estabeleça horários regulares de maior produtividade, de repouso, de atividades físicas e de refeição. Então, você vai fazer atividade física num determinado horário, você vai dormir num determinado horário, você vai comer num determinado horário. Se você não fizer isso, fica tudo bagunçado. Outra coisa, organize cronogramas em relação às suas obrigações e projetos e lazer. Então, você tem que fazer um cronograma. O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, a ordem daquelas atividades. Crie o hábito de ter uma agenda em que você anote na véspera os compromissos do dia seguinte e confira tudo pela manhã antes de iniciar o seu dia. Porque se está tudo ali na agenda, fica mais fácil você controlar. E tenha sempre à mão blocos e canetas para pequenos lembretes, para anotações, para listas, coisas que você não pode esquecer. Então, no início, essa pessoa com TDA, ela pode ter um pouco de dificuldade em seguir essa rotina, né? Mas, em pouco tempo, isso vai se tornar um hábito, né? Como eu falei, você repete, vira hábito, e vai dar mais conforto, vai dar mais segurança, e principalmente vai impedir que a pessoa se perca nos devaneios, nas ações sem objetivo, ou mesmo fique girando em torno do próprio eixo sem sair do lugar. Então, além de diminuir bastante a ansiedade e a sensação de incapacidade do TDA, esse apoio técnico, ele traz uma rotina mais bem organizada e faz com que a pessoa ainda tenha a possibilidade de fazer com que os seus talentos sejam desenvolvidos e aperfeiçoados e expressos de uma forma concreta. Então, se você não se sentir capaz, né, se a pessoa com TDA não se sentir capaz de organizar o seu apoio técnico sozinho, pede ajuda, né? Pede ajuda das pessoas que convivem com ela, né? E elas poderão fornecer, essas pessoas podem fornecer informações sobre o seu funcionamento com mais precisão e pertinência do que a pessoa pode até imaginar. Então, é preciso que se recorra também a um terapeuta, né? E apesar da terapia ter o objetivo principal de construir uma organização interna, né? E a gente vai ver isso mais adiante, muitas vezes é mais fácil e mais oportuno começar pela estruturação externa para se chegar ao mesmo fim. Né? Então, primeiro arruma do lado de fora, a pessoa vai se organizando e você consegue arrumar internamente. Terceiro aspecto é a parte parte terapêutica e medicamentosa, ou seja, a parte de terapia e de medicamento. Então, falar sobre uma terapêutica medicamentosa sempre vai causar uma polêmica, principalmente se a medicação ela tem a função de alterar de alguma maneira as funções cerebrais. Então, durante muitos anos, a sociedade em geral se dividia em dois grandes blocos em relação a esse assunto. Então, de um lado, as pessoas contrárias ao uso de remédios, e, de outro lado, aquelas que reconheciam a necessidade e a eficácia que o uso de medicamentos podia trazer a determinadas pessoas. A determinadas pessoas, presta atenção. Então, por mais curioso que possa parecer, as pessoas ditas contrárias ao uso de medicação costumavam se auto-intitular naturalistas. Né? Elas afirmavam que só se deveria usar remédios naturais. Né? Mas, o que acontece? Durante muito tempo, a gente tem se questionado, né? Quer dizer, a parte estudiosa, os médicos, a autora do livro tem se questionado sobre o que essas pessoas chamam de natural. Então, natural é tudo que vem da natureza. Então, assim, veneno de cobra também é natural. Né? Raio solar também é natural. E isso pode fazer muito mal em determinadas circunstâncias. Então, como pode salvar vidas em outras circunstâncias. Né? Então, o natural é muito relativo. Não é tudo que é natural que faz bem. Então, será que a polêmica em torno do natural ou não natural não seria sobre o industrializado e o não industrializado? Pode ser. Né? Ao ver da autora do livro, né? Ao ver da doutora Ana Beatriz, a polêmica ela continua por pura falta de informação de alguns segmentos da sociedade que se sentem com autoridade para falar o que eles desconhecem. Então, será que existe uma autoridade maior que aquela que busca aliviar o sofrimento humano em qualquer uma das suas expressões, seja física, seja mental, seja material, seja social? Então, a gente admite que os autores admitem que o processo de industrialização ele teve e tem distorções e efeitos maléficos para a sociedade. Mas ignorar isso sobre o seu aspecto positivo, né, é ser radicalmente insensato. Então foi através desse processo de industrialização de vacinas que foram erradicadas inúmeras doenças que afligiam aí a humanidade. Então,
os autores aqui, eles não se estendem, esses estudiosos, eles não se estendem mais sobre esse assunto, porque não é o objeto desse livro. Mas eles colocam que é uma obrigação de destacar isso, porque frequentemente crenças e conceitos falsos impedem até hoje que milhares de pessoas experimentem uma existência mais confortável. Então, não se deve esquecer que o sofrimento humano, ele não segue correntes filosóficas ou científicas, né? Ele busca apenas uma saída que vai contribuir para o seu alívio. Então, esses esforços nesse sentido, eles devem ter caráter somatório, ou seja, eles devem reunir todas as condutas terapêuticas que vão visar o bem-estar de cada indivíduo como um único e primordial objetivo de trazer esse processo para o tratamento. Então, nesse enfoque, focando ali, né, o uso de medicamentos no transtorno do déficit de atenção, ele pode e deve ser visto como uma ferramenta a mais na busca de uma melhor qualidade de vida. Então, da mesma forma que o motor do automóvel, que tem um desempenho melhorado com o uso de um óleo lubrificante, né, que vai diminuir o atrito das peças, o cérebro TDA, ele também pode ter o seu funcionamento facilitado por meio da medicação e isso vai contribuir para que o indivíduo TDA ele viva de uma maneira menos desgastante. Então, o uso de medicamentos no TDA, ele costuma produzir resultados assim bem eficazes, né, na grande maioria dos casos, e isso vai contribuir para uma mudança radical na vida dessas pessoas. Então, para que isso aconteça, é fundamental que se definam os sintomas causadores, né, de maior desconforto, ou seja, onde é que a pessoa se sente mais desconfortável, o que atrapalha mais, né, e em cada caso, ou em cada situação, né, da forma mais objetiva possível, esse desconforto tem que ser colocado. E isso acontece por conta do TDA ser um transtorno que pode se apresentar de várias formas. E aí, muitas vezes, ser mascarado por conta disso e ainda tem uma série de comorbidades que são acopladas no seu funcionamento base, né? Então, definir o que se deseja melhorar no comportamento vital de um TDA é muito importante na escolha mais adequada de um medicamento. E aí, por isso, o médico deve contar com a participação ativa do paciente ou dos seus criadores ou seus cuidadores, né, em caso de crianças, para atingir o seu objetivo final. Então, a autora considera basicamente 3 categorias de medicamentos que podem ser usados no tratamento do TDA. Primeiro, os estimulantes. Depois, os antidepressivos e terceiro, os acessórios. Então, muitas vezes é necessária uma combinação para produzir um efeito adequado. Então, as medicações, elas são as mesmas para adultos e crianças, a diferença está na dosagem utilizada e na combinação indicada para cada caso. Então, a busca da medicação ou da combinação de medicamentos aí, que seja eficaz, né, que seja, e também dessa dosagem ideal para cada pessoa, pode levar algum tempo para ser estabelecida, porque não existe uma receita padrão que se aplique a todos os casos. Muitas vezes o médico vai receitar uma receita e aquilo vai ser ajustado ao longo do tempo, né? Então, em determinadas situações acontece de medicações e dosagens que são pré-estabelecidas, elas seriam ajustadas. Então, um bom exemplo disso é o uso de antibióticos, em que até o tempo da aplicação da medicação é pré-concebido aí pelos receituários médicos. Então, no tratamento do TDA, cada caso deve ser visto de uma forma individual e é importante também ter paciência nesse processo de busca de um esquema medicamentoso mais eficaz, já que em 80% dos casos ele é estabelecido e pode ajudar a pessoa a se concentrar melhor, a reduzir sua ansiedade, sua irritabilidade, as oscilações de humor e a controlar os seus impulsos. Agora, é muito importante que a pessoa acompanhe esse tratamento. Muitas vezes a pessoa vai no médico, recebe a receita, compra o remédio e não volta mais tão cedo. Então, isso é ruim, porque você não tem como avaliar essa dosagem. Então, a doutora Beatriz, ela coloca aqui no livro, em primeiro lugar, ela analisa os estimulantes. Então, entre eles, a Ritalina, que é o metilfenidato, a Ritalina LA, que é o metilfenidato de ação prolongada, o Concerta, que é o metilfenidato de ação prolongada, o Dexedrine, que é a dextroanfetamina, o Aderal, que é a dextroanfetamina e outras anfetaminas, e até agora os estimulantes são os medicamentos mais pesquisados, quer dizer, são os que foram mais pesquisados e receitados para o TDA. Então, vários estudos têm estabelecido a segurança e a eficácia dessas substâncias para aliviar os sintomas TDA. O metilfenidato é o mais comum de todos os estimulantes utilizados no tratamento do TDA e, especificamente no Brasil, é o único entre os estimulantes destacados que se encontra disponível no mercado farmacêutico. E é o Brasil o segundo país que mais se consome Ritalina, né, do mundo. Então, pode parecer contraditório o uso de psicoestimulantes em pessoas que apresentam hiperatividade física e mental. Só que a gente pode observar na prática clínica que essas substâncias, nos indivíduos com TDA, elas produzem aumentos na concentração, diminuem a impulsividade e a hiperatividade, além de atuarem na redução da ansiedade e na melhoria dos estados depressivos. Né? Então, ao que tudo indica, esses psicoestimulantes eles vão atuar
em áreas cerebrais que teriam uma ação inibitória sobre esse pensamento humano, capacitando esse cérebro, né, dessa maneira, as atividades de planejamento, previsão, análise de consequência e ponderação. Né, se a gente considerar que essas áreas inibitórias vão se encontrar menos ativas nos cérebros TDA e que os psicoestimulantes são capazes de estimular essas áreas, a gente pode compreender, pelo menos em parte, essa ação equilibrante dessas substâncias, né, e que isso vai exercer no comportamento das pessoas do TDA uma ação de melhora. Então, os psicoestimulantes, né, especialmente o metilfenidato, ainda são relacionados a concepções equivocadas que dizem respeito a dois aspectos principais, né, a fama de ter efeito de droga, né, e de retardar o crescimento das crianças e do adolescente. Então, esse primeiro aspecto, que é o de funcionar como droga, né, a gente precisa esclarecer, a doutora Ana Beatriz, aqui no livro, ela esclarece que esses remédios eles não causam dependência quando eles são usados nas doses receitadas. Então, alguns estudos sugerem, inclusive, que adolescentes TDAs que são apropriadamente tratados, eles ficam menos propensos ao uso abusivo de álcool e outras drogas. É isso que eu falo. Precisa ter um acompanhamento adequado, precisa ter um controle adequado sobre isso. Não dá para automedicar. Então, em relação ao retardamento do crescimento, a doutora Ana Beatriz, ela cita o estudo de Manuza, Klein e Bonagura, um estudo de 1991, que é considerado referência mundial no assunto e esclarece que o uso de metilfenidato está associado apenas a um menor ganho ponderal, assim, de peso e não de estatura, né, como se pensava anteriormente. Então, aí, em relação aos antidepressivos, tem o destaque o norpramin, que é o dizipramina, o toframil, né, que é imipramina, o Effexor, que usa a substância venlafaxina, o Ziban, que usa a substância bupropiona, o Prozac, o Zoloft, o Aropax, o Procimax, o Lexapro, o Prolift, o Stratera, e esse último ainda não está disponível no mercado farmacêutico brasileiro. Então, entre os antidepressivos utilizados no tratamento do TDA, a desipramina é o mais usado, né, o que mais comumente é receitado pelos especialistas, porque é o antidepressivo mais pesquisado com esse objetivo. E, além disso, esse seu uso terapêutico em TDAs, ele, através dos estudos, ele revelou efeitos semelhantes aos obtidos com os estimulantes sobre os sintomas alvos do transtorno. Então, atenção, impulsividade e hiperatividade. Esses efeitos terapêuticos dessa substância, eles costumam aparecer em aproximadamente 15 dias após o início do uso e, em geral, eles se mostram eficazes com baixas posologias, né, com a dosagem bem baixa, de 10 a 30 miligramas por dia. Né, e isso reduz muito qualquer possibilidade de efeitos colaterais indesejáveis, né, boca seca, queda de pressão, retenção urinária, assim, uma discreta retenção urinária, por conta da dosagem certa. Então, a combinação de baixas doses de dizipramina e metilfenidato, ela costuma funcionar muito bem e tem grande vantagem, né, de evitar de serem doses mais elevadas de uma ou de outra medicação. Então, esse fato é muito importante porque os médicos eles consideram a terapêutica medicamentosa no TDA um processo regido pela regra básica, assim, menores doses com maior eficácia. Então, outro antidepressivo de ação específica para o tratamento do TDA é a atomoxetina, que é o Stratera, que é produzido pelo laboratório Eli Lilly e pode ser prescrita tanto para adultos quanto para crianças. E por se tratar de um inibidor da recaptação da noradrenalina, ela tem como ação aumentar os níveis desse neurotransmissor nas fendas sinápticas, né, nos espaços entre um neurônio e outro. E, embora não se conheça o papel exato da noradrenalina no tratamento do TDA, os cientistas acreditam que ela seja importante na regulação da atenção, na impulsividade e na atividade motora. Então, o uso dos demais antidepressivos, né, com exceção da dizipramina e da atomoxetina, os outros antidepressivos eles causam efeitos terapêuticos menos específicos sobre os sintomas alvos do TDA, que é a impulsividade, hiperatividade e desatenção. Então, as indicações desse medicamento são mais pertinentes quando a gente se depara com ansiedade, com depressão e outros quadros de comorbidade associados ao transtorno. Né, os mais utilizados são a sertralina, que tem se mostrado bastante eficaz nos quadros depressivos, de pânico, de fobia, de ansiedade e sintomas obsessivo-compulsivos, e também irritabilidade, agressividade e hipersensibilidade emocional. A paroxetina e a citalopram e o escitalopram tem uma ação significativa nos estados depressivos, de pânico e de fobias.
E a fluoxetina tem uma ação antidepressiva, principalmente em crianças e adultos jovens, né, adultos jovens, e a eficácia dela também é expressiva nos transtornos alimentares, de tensão pré-menstrual, hipersensibilidade emocional, irritabilidade e sintomas obsessivos. Já a bupropiona, ele é atualmente um antidepressivo mais utilizado em adolescentes TDAs, com sintomas depressivos associados à intensa impulsividade, agressividade, irritabilidade e dependência química, seja ela de cigarro, de álcool, de cocaína ou de maconha. Já a velanfaxina tem uma ação eficiente nos quadros depressivos de ansiedade, de transtornos alimentares e em casos de abuso de cocaína, de uso ou de abuso de cocaína. Então é importante a gente também destacar aqui que os efeitos colaterais dos antidepressivos utilizados para o TDA, eles costumam ser bem discretos, né? E isso acontece pelo fato de que, em geral, se trabalha com doses menores das que normalmente são utilizadas em quadros depressivos de pacientes não TDAs. Então, doses elevadas dessas medicações num indivíduo com comportamento TDA vai produzir, além de efeitos colaterais desconfortáveis, quadros de muita ansiedade, de muita angústia. Então, por isso a gente deve permanecer atento às doses dos medicamentos, né? E essas doses precisam ser individualizadas, cada caso é um caso, para que possam ser tão eficazes quanto confortáveis. Então, por último, a gente precisa destacar, a doutora Ana Beatriz destaca no livro, que o que ela denomina de medicações acessórias. Né? Então, ela usa esse termo para designar substâncias que não têm uso muito frequente no tratamento TDA ou das comorbidades, mas que podem ser usadas em duas circunstâncias específicas. Primeira circunstância, para amenizar os efeitos colaterais da medicação principal, né, como no caso dos psicoestimulantes em doses mais elevadas, que podem causar muita irritabilidade, insônia ou sintomas físicos em forma de taquicardia, sudorese ou diarreia. E aí, nesses casos, os metabloqueadores, né, como o propranolol, eles podem ser associados para reverter esses efeitos. Então, para tratar também de aspectos isolados que não tiveram melhora com a medicação principal, né, nesse caso, a medicação principal, ela traz muitos benefícios sem efeitos colaterais, mas não é capaz de amenizar pequenos e importantes detalhes comportamentais, como acessos de raiva ou de fúria, agitação física, né, intensa irritabilidade, instabilidade de humor, ansiedade e insônia. Então, a gente pode destacar a associação eficaz de algumas substâncias, como o lítio, o ácido valproico, carbamazepina. Nossa. Oxocarbamazepina, nodolol, propranolol, clonazepam, alprazolam e clonidina. Né? Então, antes de encerrar a parte do tratamento referente ao uso de medicações no TDA, a doutora Ana Beatriz, ela enfatiza alguns aspectos que ela considera fundamentais. Então, se você tem funcionamento TDA claro e ele provoca comprometimento na sua vida social, profissional, particular, né, a terapêutica farmacológica, ou seja, o uso de medicação, deve ser tentada, porque na maioria absoluta das pessoas com TDA, a medicação tem apresentado resultados extremamente fúteis e extremamente adequados, né? E só numa minoria, em torno de 15% a 20%, as medicações não foram, assim, realmente eficazes. E segunda coisa, a medicação por si só, ela não vai contribuir com todo o tratamento TDA. Precisa de mais uma etapa nesse processo global de tornar a vida das pessoas mais confortável, mais produtiva. A etapa medicamentosa é um complemento útil, né? E muitas vezes também bem poderoso, mas ela nunca pode ser considerada isoladamente nessa engrenagem aí bem complexa de classificar o cotidiano de um TDA. Então, o uso de qualquer medicação, ela deve ter a orientação e o acompanhamento de um médico especializado, como eu sempre falo, né? Com quem você tenha toda a liberdade e a quem você tem acesso para esclarecer dúvidas, obter informações atualizadas e também compreender as ações e os efeitos que as medicações podem provocar e podem ocasionar em todos os aspectos. Né? É preciso que você crie uma disposição positiva em relação à sua medicação, né? Porque ela vai somar esforços no sentido de melhorar a sua vida. Então, se você não colaborar, vai ser impossível encontrar uma medicação mais adequada e a dose ideal. E a gente precisa lembrar que você e a medicação estão jogando no mesmo time. Então, não dá para tomar nenhuma decisão de interromper o tratamento sem a orientação de um médico. E é provável que, quando você se sentir bem, você pense de forma errada, né? Ah, não preciso mais de remédio, eu tô ótimo. Né? Mas isso pode transformar a sua vida numa gangorra existencial. Então, sente mal, toma remédio, sente bem, não toma remédio. Sente mal, toma remédio, sente bem, não toma remédio. E assim sucessivamente. E
não tem como você viver assim, né? É necessário o mínimo de estabilidade emocional na vida para que a gente possa viver bem. Então, para que você não se esqueça de tomar os remédios, né, de forma correta, é bom que você crie uma rotina, estabeleça um ritual diário em relação a esses remédios, associe o remédio com coisas do seu cotidiano, como refeição, horário de chegada ou saída do trabalho, hora de acordar ou de dormir. Então, acordou, toma um remédio, vai almoçar, toma um remédio. Então, se você faz parte dessa pequena parcela de pessoas para quem as medicações não são eficazes ou não podem ser utilizadas por outros motivos clínicos, né? É preciso que você lembre de que as etapas não medicamentosas do tratamento ainda podem trazer grandes benefícios. E nesses casos, a psicoterapia é fundamental na medida em que ela fornece orientação, apoio e busca de soluções para essas dificuldades enfrentadas pelas pessoas com comportamento TDA. Então, a psicoterapia, que é a quarta etapa, ela normalmente é a imagem desse terapeuta que mergulha fundo no passado e na infância do seu paciente, né? E dessa forma ele vai esperar encontrar as respostas e a causa dos males que vão afligir essa pessoa no presente. É a figura mais comum e mais sedimentada no imaginário popular para representar o processo de tratamento da psicoterapia. Então, no entanto, né, na experiência que a autora aqui coloca, ela diz que teve a oportunidade de observar que não é esse o procedimento mais adequado para pacientes TDAs. Né? É óbvio que os TDAs, como todo qualquer pessoa, eles sofrem com problemas de fundo emocional, eles passaram por experiências significativas aí durante a infância e em família, e eles trazem marcas, né, por toda a vida. Mas quando se pensa nas causas ou origens das dificuldades de um TDA, incluindo aí não só a baixa autoestima, mas também os problemas práticos, como desorganização, a gente não pode jamais esquecer que a origem é biológica. Então, existe um substrato biológico que vai determinar o funcionamento mental TDA e que está indiretamente por trás da maioria dos problemas emocionais das pessoas com TDA. Então, a autora ela cita vários casos em que TDAs padecem sob o peso de uma crônica baixa autoestima. E aí, certamente, que a maior parte deles desenvolveu essa autoimagem negativa em consequência de anos de crítica, de anos de incompreensão por parte dos familiares, dos professores e de pessoas que conviveram com eles. Então, mas mesmo que eles tivessem tido a sorte de contar com um ambiente familiar favorável, né, e educacional também favorável e incentivador, né, ainda assim eles iam enfrentar dificuldades com a sua tendência à distração, aos esquecimentos, à impulsividade e à desorganização, que é uma característica do TDA. Então, em resumo, em algum momento eles iriam desenvolver uma desagradável autopercepção de inadequação e de incapacidade. Então, principalmente no momento em que já adultos, eles precisariam agir por conta própria e assumir as responsabilidades que cada vez vão crescendo conforme a pessoa também cresce. Então, em resumo, a doutora Beatriz ela coloca que ela acredita que as psicoterapias voltadas para a busca de um insight da discussão de vivências infantis, elas não promovem o alívio do desconforto nem a estruturação de que um TDA precisa. O que é necessário é que a psicoterapia, para casos de TDA, ela seja diretiva, objetiva, estruturada, orientada para metas. Então, uma abordagem psicoterápica dotada dessas características é que ela considera particularmente útil para os TDAs, além de vários outros transtornos, né, que é a chamada terapia cognitivo-comportamental. Então, TCC, terapia cognitivo-comportamental. Essa funciona para os TDAs. Então, essa abordagem psicoterápica ela vai se caracterizar pela busca de mudanças nesses aspectos e nesses comportamentos por meio da chamada reestruturação cognitiva. O que é a reestruturação cognitiva? É substituir as crenças, os pensamentos, as formas de interpretar situações que sejam negativistas e disfuncionais, né, por outras formas de pensar e perceber o mundo menos depressogênicas e menos ansiogênicas, ou seja, menos depressivas e menos ansiosas, e mais baseadas na realidade. E, além disso, o paciente também é instruído a realizar tarefas de casa, né, e planejar com o terapeuta um conjunto de atividades que vão incluir desde o enfrentamento gradual de situações que ele se considera incapaz de realizar, até o estabelecimento de uma agenda que vai estruturar as rotinas de atividades que vai proporcionar prazer e satisfação para ele. Então, resumidamente, o paciente, além de ser educado sobre o seu problema, ele também é instruído a mudar comportamentos e formas de interpretar e perceber situações que sejam irrealistas, desadaptativas e que estejam contribuindo para manter ou agravar o seu problema, ou mesmo para explodir aí o transtorno. Então, principais focos da terapia. Quais são os principais focos da terapia cognitivo-comportamental?
É claro aí que os objetivos e o desenrolar do processo psicoterapêutico, eles podem variar de paciente para paciente, né? Porque mesmo as pessoas que compartilham de um mesmo transtorno, elas são diferentes entre si quanto à sua história de vida, quanto às experiências, quanto às aprendizagens, quanto ao ambiente e a forma como elas veem o mundo. Então, cabe aí ao terapeuta instituir uma relação de confiança e cooperação com esse paciente e juntos eles precisam estabelecer as metas da terapia. Então, o terapeuta ele deve ser flexível bastante para adaptar as técnicas psicoterápicas ao seu paciente, sem jamais deixar de perseguir os objetivos estabelecidos para o tratamento das funções, né, em função das necessidades e as demandas desse paciente e das especificidades do seu transtorno. E aí, para casos de TDA, alguns focos específicos de intervenção já podem ser previamente delineados aí, embora a forma e o ritmo com que esses focos vão ser abordados sejam, assim, cuidadosamente adaptados pelo terapeuta a cada paciente. Cada paciente vai ter um olhar diferente. Então, de uma maneira geral, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai trabalhar com o treino em solução de problemas, com o treino em habilidades sociais, com o relaxamento, com o estabelecimento de agendas de atividades rotineiras e de objetivos e reestruturação de formas de pensar e de lidar com problemas que podem estar sendo prejudicados e podem estar sendo prejudiciais. Então, os treinos em solução de problemas e habilidades sociais, o objetivo deles é minimizar os comportamentos impulsivos que estejam influenciando negativamente nas relações sociais e nos afazeres cotidianos dessa pessoa. Então, o treino em solução de problemas, ele é particularmente importante para que aqueles TDAs que sejam intensamente ansiosos e que fiquem desorientados diante do surgimento de algum problema real ou imaginário, eles possam ser melhorados. Então, essa técnica ela vai consistir em treinar o paciente TDA a identificar claramente um problema, gerar diversas soluções possíveis para esse problema e escolher a que parece mais adequada. Então, o resultado vai ser discutido, assim, objetivamente com o terapeuta mais tarde. Então, assim, o paciente TDA, ele vai se habituar a ponderar cuidadosamente em vez de reagir com base no impulso, sem antes ter avaliado as possíveis consequências disso, né, do ato dele. Então, o objetivo importante seria aumentar o nível de tolerância à frustração. Então, outro impacto positivo também seria o de minimizar a típica ruminação ansiosa da qual os TDAs, eles mergulham quando eles precisam cumprir alguma coisa ou resolver um determinado problema. Então, deixar-se tomar pela expectativa ansiosa, em vez de estabelecer possíveis soluções, pode paralisar o TDA. Ou fazer com que ele adie a resolução do problema, que vai aumentar a ansiedade ainda mais. Então, já o treino das habilidades sociais, ela tem o objetivo de melhorar a qualidade das interações sociais de um TDA. E vai minimizar o impacto das atitudes e as falas impulsivas e refletidas, né, que ele fala, né, e joga, que vão criar dificuldades nos relacionamentos. Então, freia isso. Mais uma vez, o TDA é instruído a planejar, passo a passo, as formas de abordar e de resolver um problema de interação, e além de tentar compreender o ponto de vista dos outros e não interpretar precipitadamente assim as suas atitudes e as suas intenções. Então, obviamente, que isso vai incluir o treinamento em assertividade, e esse treinamento o objetivo desse treinamento é defender seus próprios pontos de vista, seus direitos de uma forma respeitosa e ponderada. E aí a ansiedade e o senso de inadequação que acompanham o TDA, eles podem fazer esse TDA engolir sapo. Né? Ora engolir sapo e ora reagir explosivamente. Para não engolir sapo, não é necessário dar paulada no sapo, né? Então, da mesma forma, para não dar paulada no sapo, também não se deve obrigar a engolir. Então, é possível a gente seguir o caminho do meio. O treino de relaxamento também é direcionado para minimizar o impacto da ansiedade e das suas manifestações somáticas, né, físicas, como taquicardia, tensão muscular, tremor e outras sensações desagradáveis. E aí ele vai incluir a reeducação da respiração, da postura e do aprendizado de alguma técnica de relaxamento que vai ser empregada com regularidade. Então, um componente da terapia, especialmente importante para pacientes TDAs, é o estabelecimento de uma agenda de atividades semanais em que sejam definidos horários fixos para a realização dessas tarefas, de tarefas específicas, né? E também definido momentos de lazer que devem incluir exercícios físicos e prática de algum esporte. Então, o TDA tem que fazer exercício físico. E esses exercícios físicos são fundamentais para o manejo do estresse. Então, nesse ponto, a gente pode tentar estabelecer também uma reeducação alimentar por meio da diminuição de ingestão de substâncias prejudiciais como a cafeína, coisas que ele já é agitado, vão deixar ele mais agitado. Então, o estabelecimento de agendas, ela vai cumprir a função de estruturar essas tarefas de atividades de um TDA. Né? Para quê? Para impedir que ele entre aí na sua própria desorganização e fique pulando de uma atividade inacabada para outra.
Então, os efeitos benéficos, eles vão se mostrar tanto no aumento da produtividade, como no aumento do senso de autodomínio que vai ser experimentado pelo paciente TDA. Então, a falta de organização e de estruturação, né, aliada à ansiedade, ela pode causar no TDA a sensação de ser como uma barata tonta, né, que vai se equilibrar em uma corda bamba. Ele não sabe se vai, se volta, se acaba parado, se fica, se anda, né, se ele está no mesmo lugar. E ele não vai resolver o problema e vai aumentar a ansiedade. Então, horários e atividades estabelecidas, eles vão ajudar a diminuir o senso de causa interno e externo desse TDA. Então, uma função muito importante a ser cumprida pelo terapeuta é a de incentivar o paciente a manter essa agenda depois que essa agenda foi estabelecida. Então, a etapa de reestruturação cognitiva é um dos pilares da terapia também. Então, ela reestrutura as formas de pensar, de interpretar os eventos, né? E o modo como o indivíduo vê a si mesmo. Então, tanto os eventos quanto a forma como ele vê a ele mesmo são alterados. Então, para um TDA, isso é extremamente importante, porque, como a gente tem visto aqui, esse livro todo, né? A autoestima costuma ser bastante baixa. E ele tende a enxergar ele mesmo como um incompetente, como um inadequado. E o mundo como um ambiente ameaçador e punitivo. Então, se essas crenças têm efeitos, né, horríveis, nefastos na vida de qualquer pessoa, e principalmente na de um TDA, né, por quê? Porque ele sabe que ele geralmente tem um nível de energia e de iniciativa muito grande, mas esse nível é subaproveitado, né, quando esse indivíduo ele funciona sob a influência de crenças que são totalmente desvalorizantes. Então, dessa maneira, o terapeuta ele vai investigar quais pensamentos, quais crenças são essas, né, e passa a examinar a sua veracidade e a funcionalidade com base nos dados reais. Então, muitas vezes, o paciente está tão corrido com a sua baixa autoestima que ele simplesmente não enxerga as evidências óbvias de toda a sua competência e do seu valor como ser humano. E o TDA ele tende a focar nos aspectos negativos de qualquer situação e vai desconsiderar todo o resto, que muitas vezes pode ser bastante significativo. Então, os aspectos positivos estão lá, mas o julgamento, né, do TDA, ele só permite que essa pessoa anteveja os pontos negativos. Então, esses pontos escuros, eles podem não ser tão escuros assim. Eles podem ser cinzentos ou até mesmo claros, como a água, mas essa instabilidade emocional e o julgamento prejudicado do TDA não vai permitir que ele veja isso, né, só com muito esforço. Então, o terapeuta ele vai buscar conduzir o TDA, né, por meio de questionamento e por meio de uma descoberta guiada, àquela conclusão mais acertada dele mesmo e para descobertas também que não são tão carregadas desses matizes emocionais. Então, vai apresentar argumentos racionais e baseados em evidências para levar esse paciente a ponderar cuidadosamente sobre a sua forma de pensar e de interpretar os eventos. Então, como exemplo, a gente pode citar o caso de um TDA intensamente ansioso que desmoronava sempre que o seu gerente reclamava de algum procedimento de trabalho. Então, muito ansioso, quando alguém chamava a atenção dele, pá, desmoronava. Essas ocasiões, assim, bastavam para estragar todo o resto da semana. Então, ele interpretava aquilo como sinais, assim, bem claros da sua incompetência e de como era desprezado, como ele não era bem visto pelo seu superior. Então, a terapeuta ela vai questionar o que significa para ele ser criticado, né? Significa que eu sou incompetente, que estão questionando meu trabalho. Então, quando a terapeuta pergunta com que frequência o gerente costuma interpelar essa pessoa, né? Ele revelou que normalmente era uma vez por semana e nem todas as semanas. Então, a terapeuta percebeu que ele estava focando em um fato que não era nem tão frequente, nem tão significativo. Né? Interpelar a pessoa sobre o que significaria a ausência, interpelar, né? O que é interpelar? Uma ausência de reclamação, né? Durante todos os outros dias. Então, naquele dia ele reclamava, mas os outros não. E aí, o paciente acabava concluindo, surpreso, que ele está satisfeito com o meu trabalho, estava satisfeito com o trabalho dele, só que uma hora ou outra ele tinha alguma coisa para pontuar. E aí o terapeuta precisa conduzir o paciente TDA, baseado em evidências concretas, a reformular alguns conceitos negativos dele mesmo, que acabam levando essa pessoa a interpretar situações como mais perigosas e ameaçadoras do que elas realmente são, né? E gerando um grau de sofrimento significativamente desproporcional aos problemas enfrentados no seu cotidiano. Então, assim, a terapia é muito bem-vinda, a medicação também, em alguns casos, é bem-vinda, só que tem que ter isso bem colocado, com um acompanhamento médico, né? E hoje a gente vai ficando por aqui, fechamos o 14º capítulo, né? Eu te espero no próximo vídeo pra gente ver o 15º e último capítulo desse livro, Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. E esse último capítulo fala do mercado de trabalho,
do futuro e o dos TDAs. Então, o mercado de trabalho do futuro e os TDAs. Então, a gente vai mostrar, né, ela fala aqui no livro, como transformar os sonhos em realidade. O novo mercado de trabalho e o destaque para as potencialidades criativas do TDA. Então, não perde não, próximo vídeo 15 do livro Mentes Inquietas. Beijo no coração, até amanhã.